Olá, vamos falar hoje sobre o uso da vírgula. Muito bem. A vírgula é essencial na compreensão do texto. Então, primeira coisa que eu quero falar para você. A partir de agora, quando você for ler, você vai parar bem parado mesmo, bem marcado, nas vírgulas, nos pontos, nos dois pontos, no ponto e vírgula. Para que essa atividade? Para você perceber a importância que essas pontuações têm, para você entender o texto e para as pessoas que ouvem sua leitura também terem uma compreensão melhor do texto. É para isso, tá? Então elas ajudam a leitura e compreensão do texto. A vírgula é uma delas, né? Os sinais de pontuação como um todo, na verdade, ajudam na questão da interpretação. A vírgula, então, é um sinal de pontuação usada para separar expressões numa frase, palavras, enfatizar, chamar a atenção, evitar a ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando as coisas têm duplo sentido. Então, para evitar isso, você precisa colocar a vírgula. Vamos já ver exemplos. E vamos ver também as funções da vírgula. Primeira coisa que ela faz, separa termos de uma mesma função sintática. Que é isso? Fui à feira e comprei tomate, pepino, cenoura e alface. Então, essas palavrinhas que eu fui dizendo, enumerando também, né? Enumerando, e elas vão ficar entre vírgula. E antes da última eu coloco e tal. Elas são da mesma função sintática, porque eu comprei, comprar é verbo. Então, quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Ele me leva ao objeto direto. Então, todas elas são objeto direto do verbo comprar. É isso que a gente fala que é a mesma função sintática. Segundo ponto, obrigatório da vírgula é isolar o vocativo. O que é o vocativo? Quando a gente evoca alguém, chama alguém. Deus, por favor, me perdoe. Então é vírgula, Deus, vírgula. Mãe, vírgula, eu te amo. O vocativo ele pode vir no início, no meio e no fim. Vou usar o exemplo da mãe aqui. Então, mãe, vírgula, te amo. Quero dizer, vírgula, mãe, vírgula, que te amo. Ficou no meio. Agora eu vou colocar ela no final. Preciso dizer que te amo, vírgula, mãe. Pode ser uma pergunta também. Preciso dizer que te amo, vírgula, mãe, interrogação. Tá? Esse é o vocativo. Outra função da vírgula é isolar o aposto explicativo. Vamos ter uma aula sobre aposto, tá? E o aposto ele sempre vem entre vírgula. Ele é uma explicação a mais que se dá a um termo, a uma oração. Então eu digo Pelé, vírgula, rei do futebol, vírgula, foi reconhecido mundialmente. Então eu posso dizer só Pelé foi reconhecido mundialmente. Mas eu quero dar uma explicação. Quem é Pelé? Então eu digo Pelé, o rei do futebol. Joanilda, vírgula, professora de português, vírgula, migrou para o digital. Entende? Então é uma explicação que a gente dá a mais. Já está dizendo, né? Uma explicação. Quando a pessoa diz assim, olha, meu filho, você vai sair? Vou. Para onde você vai? Então, pronto, eu poderia só ficar satisfeita com o fato de ele dizer que vai sair. Mas eu quero saber para onde ele vai. Eu quero detalhes, eu quero maiores explicações. Essa sou eu, sou a professora. Gosto de explicações. Então, o aposto, eu gosto muito dele por causa disso, porque ele dá as explicações que a gente quer. As informações a mais, sabe o que se deseja? O aposto faz isso. Mas a gente vai falar de aposto, não se preocupe. Separar local e data, outro uso obrigatório da vírgula. Depois da cidade, antes da data, vírgula. Manaus, vírgula, 25 de setembro. Tá certo? Outro, marcar a elipse, o zeugma. Elas são figuras de linguagem. E o que elas fazem? A zeugma, ela evita que você repita o verbo. Exemplo. Fui ao shopping, vírgula, meu filho também. Então, o que eu omiti? O verbo ir, né? Eu fui ao shopping, meu filho também foi. Então, mas eu não digo isso, eu digo, eu fui ao shopping, vírgula, meu filho também. Tá? Outra. Isolar expressões explicativas ou retificadoras. O que é retificar? É quando eu confirmo, afirmo alguma coisa, né? Eu, vírgula, por exemplo, vírgula, gosto de chá. Então, eu estou confirmando, afirmando que eu gosto de chá. Conjunção adversativa.
sempre vai haver uma vírgula nas conjunções adversativas. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, tá? Tem uma listinha delas. Então, sempre vai ter uma vírgula. Ela disse que viria, vírgula, mas não apareceu. Porém, não apareceu e nem ligou. Não apareceu. Né? Então, são essas as situações que o uso da vírgula é obrigatório. Tá? Quando é que acontece a ambiguidade? Você fala do sujeito assim, Pedro, o taxista chegou. Então, essa frase ela tem duas maneiras de acontecer. Eu digo, Pedro, vírgula, o taxista, vírgula, chegou. Então, eu estou dizendo quem é o taxista? É o Pedro, que chegou. Aí, se eu tirar a segunda vírgula, eu posso dizer assim, Pedro, vírgula, o taxista chegou, direto. Então, aí o Pedro é o vocativo. Estou falando com o Pedro, Pedro, vírgula, o taxista chegou. O taxista que ele estava esperando. Entendeu a diferença? Maria, vírgula, empregada, vírgula, chegou. Aí a Maria é a empregada. Se ela não for empregada, Maria, Maria, vírgula, a empregada chegou. É aí que a vírgula causa ambiguidade. Quando você não coloca ela no lugar que é para colocar, aí o que acontece? A frase muda de sentido. E aí a pessoa fica, né? Sem entender direito o que você quer dizer, se você não coloca no lugar certo. Então é isso. Usamos no vocativo para chamar alguém. Usamos antes das conjunções adversativas. Usamos para isolar local e data. Podemos usar para omitir um verbo. E nas listagens, né, que é obrigatório. Fui à feira e comprei tal, 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 tal. E também quando termos repetidos, como eu gosto muito, muito, muito de você. Vai entre vírgulas esses muitos aí. É isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Siga-me no canal. Até mais.